Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula eu vou mostrar rapidamente a vocês como rodar alguns cálculos sobre dados de eletromiografia. Para isso vocês vão precisar do software Octave, que é um software de programação computacional gratuito que pode ser baixado diretamente na página do fornecedor. Antes de rodar esses cálculos, eu preciso que vocês criem uma pasta no computador de vocês e deixem nessa pasta os dois arquivos com os quais vocês vão ter que manipular e mexer. Um é esse arquivo aqui chamado Analisa EMG Aula, que é um arquivo que eu vou disponibilizar a vocês no link aqui embaixo para fazer o download. E o outro arquivo é o arquivo dos dados eletromiográficos coletados no formato .mat. Esse é um dado de eletromiografia que, obviamente, pode mudar de acordo com o sistema com o qual você está trabalhando, mas em linhas gerais, se você conseguir ter um arquivo com uma coluna e em cada linha o valor de tensão eletromiográfica daquele músculo, você consegue fazer esse cálculo que eu vou apresentar a vocês. Então vamos lá. Eu vou abrir o software Octave, então lembre-se de deixar na mesma pasta os dois arquivos com os quais vocês vão trabalhar. Eu vou abrir aqui o software Octave para mostrar a vocês. Assim que eu abro o software Octave, a primeira etapa que eu preciso cumprir é abrir a pasta onde estão aqueles arquivos com os quais eu vou trabalhar. E tome muito cuidado, algumas pessoas clicam nesse botãozinho, mas é nesse botão aqui, ó. Cliquem nesse botão para abrir e aqui vocês somente vão selecionar a pasta onde estão aqueles dados. Então, no meu caso, está na pasta Felipe, da UEL, nas disciplinas, Corpo Humano em Movimento 2, vai ter uma pasta aqui chamada EMG. Eu vou clicar nela, vejam que aqui já abre a possibilidade de eu clicar em Choose, escolher. À medida que eu clique nesse botão, eu vou ter aqui os dois arquivos à minha disposição. A primeira etapa, então, que eu preciso cumprir para começar a rodar esses dados é carregar esses dados .mat aqui de eletromiografia no meu sistema, no meu ambiente de trabalho. Então eu vou escrever aqui load Ricardo teste.mat, exatamente da forma como está escrito ali, mantendo as letras maiúsculas e minúsculas e também o .mat, que é a extensão do arquivo. Feito isso, vocês vão ver que os dados estão aqui, ó, nesse data. Veja, esse data ele tem uma coluna e em cada linha é uma representação da atividade eletromiográfica. Tudo bem? Então, como que eu faço agora para começar a rodar esses dados? Para rodar essas análises, eu vou abrir essa rotina chamada Analisa EMG Aula. O que essa rotina vai disponibilizar de resultados para nós? Vai resultar os dados filtrados, né? Depois que a gente fizer uma limpeza nos ruídos que eventualmente podem ter sido coletados junto com os dados. Os resultados de RMS, que é uma medida de amplitude do sinal eletromiográfico. Os resultados de frequência mediana, que tem associação com a taxa de disparos, e o tempo de tensão, quanto tempo aquele músculo fica ativo, fica ligado em cada uma das contrações. Então, para isso, eu vou aqui colocar para vocês as etapas. Então, eu carrego um pacote do Octave aqui, faço a filtragem desse sinal com um filtro Butterworth de passabanda de 20 e 450 Hz e logo em seguida eu começo a definir cada uma das contrações. Então são 10 contrações que nós vamos analisar nesses dados. Eu crio aqui o início e o fim interagindo com o operador em cada uma das 10 contrações. Aqui vocês vão ver os cálculos de tempo de tensão, né, em segundos,
quanto tempo aquele músculo fica ativo em cada uma das contrações, de 1 a 10. Aqui nós temos a medida de RMS, que é uma medida de amplitude, que aqui no finalzinho vocês vão ver que tem uma opção de colocar ou não a normalização pela amplitude máxima. Então isso é bastante importante caso você vá comparar exercícios em dias diferentes, ou você tirou o eletrodo para colocar novamente e você não garante mais as condições iniciais da atividade eletromiográfica. Se você quiser usar esses dados normalizados, basta vir aqui tirar esse ponto vírgula e o percentual, e aí a conta vai ficar dessa maneira aqui, tudo bem? Nesse caso aqui eu vou rodar sem a normalização. E por fim, nós temos os cálculos de frequência mediana, tudo bem? De cada uma das contrações. Vocês vão ver que vai se repetir muitas vezes esses cálculos aqui, até F10, que é da 10ª contração. Aqui. Tudo bem? E depois eu vou concatenar todos esses resultados em resultados RMS e resultados frequência mediana. Como que a gente roda essa rotina? Eu vou vir aqui, vou copiar a primeira linha sem o function, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui na janela de comandos e vou dar Ctrl V. E aí eu vou substituir esses dados por data, que é o nome do arquivo que está aqui, a minha coluna com a atividade eletromiográfica. Aperto o Enter, ele vai abrir uma janela, e essa é a janela de interação entre o sistema e o operador. Vocês vão clicar no início e fim de cada uma das contrações. É subjetivo, existem formas automáticas de fazer esse reconhecimento, mas justamente eu coloquei dessa maneira como uma forma dos alunos interagirem e tentarem detectar o momento de início e fim de cada uma das contrações. Então, à medida que acontece aqui um sinal representativo, eu vou marcar o início e o fim quando ele deixa de existir para cada uma das 10 contrações. Então, teoricamente, você vai dar 20 cliques aqui nessa imagem, né, para marcar o início e o fim de cada uma das 10 contrações. Feito isso, os resultados já vão aparecer para você lá na outra janela. Então, aqui estão todos, se estiver piscando assim, aqui deu certo. E aqui estão todos os resultados. Resultados de frequência mediana, resultados de RMS e tempo de tensão. O que é o tempo de tensão? Olha lá. O tempo de tensão são, em segundos, o tempo que aquele músculo fica ativado de acordo com o que você marcou no início e no fim. Tudo bem? O RMS, resultados RMS, vocês vão ver aqui que tem as 10 contrações, a ativação elétrica em amplitude medida pelo RMS em microvolts, e aqui nós temos a frequência mediana em hertz, a unidade de medida é hertz, variando aqui de 1 a 10, também para cada uma das 10 contrações. É isso, pessoal, até a próxima!